Então, gente, continuando aqui, a gente estava vendo aí a questão do racionamento na outra aula, o impacto aí das medidas, né, da intervenção estatal sobre a restrição orçamentária do consumidor, uma medida do governo que impacta a restrição orçamentária é o racionamento, vimos aí no último vídeo. Aí continuando aqui, vamos ver outro impacto, que é a questão da proibição, né? Muitas são as vezes que o governo simplesmente proíbe o comércio, a produção de determinado produto, né? E como que isso afeta teoricamente a restrição orçamentária do consumidor? Bom, ali a gente tem um consumidor hipotético, sua restrição orçamentária, que é o máximo que ele é capaz de comprar dos bens XY, dado sua renda monetária e o preço dos bens, né? E digamos que o governo proíba um determinado produto, vamos dizer o bem X. Então isso quer dizer o quê? Que o consumidor, aí nesse caso fica exagerado, né? A gente seria melhor considerar mais bens, né? Ou vamos considerar duas cestas de bens, é um conjunto de bens do tipo X e outro conjunto de bens do tipo Y. E aí os tipos de bens, a cesta de bens X, digamos que seja proibida pelo governo, né? E daí o que vai acontecer? A rigor é para a restrição orçamentária do consumidor ser alterada dessa forma. Agora, tudo que ele tem só vai servir para comprar, ele vai ter que comprar o máximo de Y que ele é capaz de comprar, né? Todo o dinheiro, toda a renda monetária dele vai ser utilizada para comprar o bem Y ou o conjunto, a cesta Y, né? E aí, teoricamente é assim, né? Mas a gente sabe no mundo real que não é bem assim que a coisa funciona, né? A rigor, o consumidor não compraria mais nada de X, toda a renda dele seria destinada para comprar o bem Y. Mas a gente sabe que no mundo real tem alguns de vários exemplos, eu imagino que nem é necessário citar exemplos, mas o exemplo mais óbvio é a questão de droga, né? Que é proibido, certas drogas são proibidas, e o consumidor acaba dando o que deseja esse bem e ele tem renda e existe o produto, né, ilegalmente no caso, né, a um certo preço que o consumidor pode comprar, e acaba que a gente tem comportamentos antissociais nesse caso aí, né? A proibição do governo acaba criando, em geral, não é sempre não, né? O governo pode proibir certos bens e não dá problema nenhum, mas em outros casos ele proíbe e dá problema, né? E o problema, logicamente, é o quê? É as pessoas passarem, é o desrespeito à lei, né? As pessoas passam a desrespeitar a lei. O governo fez uma lei que proíbe as pessoas de comprar algo que elas querem e de produzir algo também que elas desejam. Isso tem mais a ver com a teoria do produtor. Vamos focar aqui a ideia no consumidor, né? Proibir o consumidor de consumir algo que ele deseja, dado que ele tem renda para comprar e o produto tem um preço que ele pode adquirir, isso só vai gerar desrespeito à lei em geral, no sentido de gerar tráfico, corrupção, suborno e mais um monte de práticas e comportamentos antissociais, né? Danosos ao convívio da sociedade, né? Mas enfim, temos isso, né? A rigor, se o governo proíbe o consumo do bem X, então só sobra, ou tipos de bem, a cesta de bem X, então só sobra a cesta Y para o consumidor comprar. A rigor ele só compraria ali, mas no mundo real a gente sabe que muitas vezes não é assim que ocorre, né? E não ocorrer assim, o consumidor ao dar uma volta na restrição que está sendo imposta a ele pela lei, isso acaba criando muitos danos, né? Mas também citar o caso meio ridículo o caso que eu vou dar, né? Mas existem casos que o governo proíbe e não dá problema algum, né? Por exemplo, no Brasil atualmente está proibido o comércio de lâmpadas incandescentes. Antigamente era só lâmpada incandescente, né? Hoje em dia tem aquelas lâmpadas brancas, né, que é fluorescente, halógena, mas a incandescente está proibida. Mas
nem por isso surgiu nada disso, não surgiu nenhum desrespeito à lei, tráfico, não existe tráfico de lâmpada Philips, né, de 100 watts. Simplesmente a lâmpada deixou de existir, mas ninguém produz, ninguém vende, ninguém compra e ponto, né? Tudo bem que você vai dizer, proibiu a lâmpada elétrica, mas tem a alternativa, né? Só que quando foi proibido, a alternativa já existia e era muito mais cara do que a lâmpada incandescente. E daí que o governo, ao proibir o comércio de lâmpada incandescente, ele meio que forçou o consumidor todos os consumidores a dar preferência a um produto que era mais caro e que os consumidores já poderiam dar preferência de forma livre, espontânea e voluntária. Ou seja, o governo proibiu as pessoas de consumir algo que elas querem, mas nem por isso surgiu problemas, né? Não tem ninguém reclamando da proibição ao comércio de lâmpadas incandescentes, né? Mas foi o que eu disse, né? Se esse exemplo é ridículo, é porque de fato não existem muitos exemplos de coisas, bens que o governo proíba e isso não gere nenhum tipo de dano ao convívio social, né? Mas então, temos isso, questão da proibição, e outra situação muito similar à proibição é a questão da barreira. A barreira aí, no caso, diz respeito a barreiras a comércio internacional. Está na linha, na lógica da proibição. Só que em vez... O governo pode simplesmente proibir importação. No Brasil, há anos atrás, por muito tempo, foi proibido importação de vários produtos, né? Anos 80, com a crise dos anos 80. E ainda hoje nós sofremos várias barreiras, já até citamos algumas delas, né? Quando sai um videogame, um celular novo no estrangeiro, ele chega aqui pelos olhos da cara, né? Por quê? Porque tem um imposto de importação absurdo e isso é uma barreira criada pelo governo, né? Para impedir a entrada do produto, tentando evitar ou restringindo as pessoas de comprar esse produto. E já falamos sobre problemas que surgem a partir daí, né? Mas enfim, considerando no caso que o governo não proíba a importação, mas ponha muitos impostos, vamos dizer que o bem X é o produto importado, ou o conjunto a cesta de bens importados, e o Y é a cesta de bens nacionais, né? Nesse caso, a barreira criada pelo governo levaria ao encarecimento dos bens importados, né? O que aumentaria a restrição orçamentária do consumidor no sentido de diminuir o máximo de bens importados que as pessoas poderiam comprar, né? E a gente já falou sobre problemas que surgem a partir daí, né? Em vídeos anteriores. Mas, dada essa barreira, o que ocorre? Bom, a rigor, teoricamente, né, ocorre isso aí que a gente está vendo, mas simples diminuição do máximo que as pessoas podem comprar de bens importados. Mas no mundo real a gente sabe, né, que vai dar de novo, da mesma linha da proibição, vai dar problemas. As pessoas vão contornar essa restrição criada pelo governo. E ao contornar a restrição, diversos comportamentos, né, ocultos, antissociais, inesperados começam a surgir, né? Todos eles basicamente voltados ao desrespeito à lei, né? Que é um absurdo, a lei tem que ser respeitada, mas o governo também tem que fazer leis que se deem ao respeito, né? E fazer leis que criam imposto extorsivo sobre a importação de um videogame só faz com que as pessoas busquem aí contrabando de videogame, né? Ou passe a querer corromper lá o fiscal da aduana, né? Subornando, né? E vários outros incentivos antieconômicos, como, por exemplo, já havia citado no vídeo anterior, a pessoa que passa a, de repente, em vez de simplesmente comprar o produto, ela resolve viajar para o estrangeiro para comprar o produto que sai mais barato e daí ela volta para cá. A questão é que ela não queria viajar, ela não tem interesse em viajar, digamos, né? Ela só queria ir na loja comprar o produto e voltar para casa. Dada a barreira criada pelo governo, a barreira, no caso, tributária, pode importar o produto, mas vai pagar um monte de imposto, né? Acaba que isso passa a distorcer novamente o comportamento das pessoas. Tem gente que vai viajar para o estrangeiro só, não sei se só para isso, mas vai aproveitar a viagem, mas também
vai ser guiada por isso, comprar coisas no estrangeiro e trazer para cá. Além do que, outro incentivo antieconômico altamente danoso é fazer surgir na mente das pessoas a ideia de que produto importado é bom porque é caro e é melhor porque é difícil de se encontrar. E lá no estrangeiro é tudo melhor. O governo está botando imposto de importação para impedir a entrada do produto importado. Se for falar com um defensor do imposto de importação, ele vai dizer, para incentivar a indústria nacional. Mas se é para incentivar a indústria nacional, com base nessa tributação, o governo já está dizendo para todo mundo, o produto estrangeiro é melhor e mais barato. E isso entra aí na cabeça das pessoas e não é bom dizer isso. Você está inferiorizando todo o país, todo mundo passa a achar que o produto nacional é ruim, incluso naqueles casos que, porventura, o produto nacional seja bom. Você está criando a cultura de considerar que o produto estrangeiro é melhor do que o nacional. E daí, mesmo que porventura essa barreira amanhã depois diminua e o consumidor possa optar entre o produto nacional e importado e o produto nacional for melhor, aí as pessoas passam a dar preferência ao produto importado porque elas consideram que o produto importado é melhor, né? Isso é terrível e pavoroso. Além do que as pessoas passam a olhar para os seus compatriotas, né, e achar que são um bando de gente que não sabe trabalhar, não sabe produzir. Tudo que é feito aqui é ruim porque brasileiro não sabe produzir isso. Por exemplo, brasileiro, né? Pode ser qualquer outro país do mundo, né? Mas, enfim, é nessa linha aí, né? Criar barreiras a rigor. O impacto sobre a restrição orçamentária é essa que a gente está vendo graficamente, mas no mundo real a gente sabe que não é bem assim, né? Os consumidores acabam minimizando o impacto dessa barreira adotando comportamentos que são antissociais, tá certo? Mas, enfim, foi o que eu falei, normalmente não se aborda esse assunto de tributação e impacto da tributação e interferência do governo na restrição orçamentária em cursos de microeconomia. Só que é um assunto muito importante, aí eu incluí aqui no curso, tá certo? E além do governo impactar a restrição orçamentária no sentido de mexer com os preços dos bens, proibindo, racionando, criando barreira, imposto distorsivo, ele também afeta a renda das pessoas, né? E como que ele afeta a renda das pessoas? Bom, foi o que eu falei, né? Não dá para separar consumidor de produtor. Então, a gente vai ver teoria do produtor, a segunda parte da matéria. Aqui, por enquanto, só estamos vendo a primeira parte da matéria, que é a teoria do consumidor. Mas a teoria do consumidor envolve a renda do consumidor. E a renda do consumidor é fruto do que o consumidor trabalha, produz, né? Vende aos demais. No caso de uma economia de mercado, ele obtém a sua renda monetária, que é o que a gente está considerando aqui. E o governo interfere nessa renda monetária na medida em que ele interfere no que as pessoas podem trabalhar e produzir. A gente vai falar brevemente aqui sobre isso, mas vamos voltar a esse assunto na segunda parte da matéria. Tem mais a ver com a teoria do produtor do que com a teoria do consumidor. Mas para falar sobre... Aqui temos que falar sobre isso, que é importante, né? E falar sobre isso é falar a respeito da capacidade que as pessoas têm de trabalhar e produzir. E isso tem a ver com um conceito econômico, microeconômico, que é o conceito da dotação inicial, tá? O que é a dotação inicial? Normalmente em livros de microeconomia se considera a dotação inicial como sendo aquilo que o consumidor tem para simplesmente o que ele tem em mãos para vender, ele pega um dinheiro e compra, né? Isso não está 100% certo, né? Porque não se trata apenas do que ele já tem em mãos, também do que ele possa vir a ter em mãos. A dotação inicial de uma pessoa diz respeito à capacidade dessa pessoa justamente produzir coisas, vender para os demais e obter uma renda monetária, né? E esse conjunto, né, essa capacidade que as pessoas têm de obter renda monetária representada por um conjunto de diferentes possibilidades, né, e fontes de renda que qualquer pessoa tem, né? Mas se está dando 15 minutos aqui, vamos parar aqui e continuar no próximo vídeo.